Paz do Senhor, minha irmã, e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Eu quero aqui na autoridade do Senhor Jesus compartilhar com você uma palavra que Ele colocou em meu coração, que se encontra aqui em Eclesiastes 5, versículo 1, que no contexto diz assim: a loucura de votos precipitados. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz assim para mim e para você: guarda, pois, o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, pois chega-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem mal. Vou repetir: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, pois chega-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eu peço que você ouça com bastante atenção no que Deus tem para falar para você nesta palavra, minha irmã, e nesta palavra, meu irmão. Escute com bastante atenção. Vivemos nós em um tempo em que as pessoas procuram lazer, entretenimento e irreverência para se distrair, para se relacionar. Mas quanto ao culto, até que ponto pode ser descontraído? Creio eu que um culto deve ser espontâneo, alegre, sem perder o respeito que é devido ao nosso Senhor e à sua palavra. Quando você comparece diante de uma autoridade, diante de um juiz, claro que nós devemos respeitar, ter reverência. Quando eu compareço diante de uma autoridade que se preocupa nós em se comportar para não ser atrasado, vestindo-se, claro, ali adequadamente, escolhendo palavras com cuidado e com um tom agradável de voz. Será que diante dos reis, do Senhor dos senhores, que é o meu e o teu Jesus, não deveríamos nós ter ainda maior respeito, maior reverência? Claro que sim. Jesus merece sempre o meu e o teu melhor. Como é que eu devo ser reverente no culto? Escute com atenção. Primeiro, Mateus 21:13. A minha casa será chamada casa de oração. Vou repetir. Mateus 21:13. A minha casa será chamada casa de oração. A primeira coisa de reverência no culto é a oração. A coisa mais importante num culto é a oração. Depois da palavra, primeiramente a coisa mais importante é a palavra. Se não tiver oração, é apenas uma reunião qualquer. A oração invoca a presença do Senhor no culto e leva as pessoas a sentirem mais perto ali de Deus. O propósito do culto é falar com Deus, é ouvir a sua voz. Então, quanto aqui às atividades, com as apresentações, começo a ocupar muito tempo do culto, em detrimento aqui, claro, é necessário ter oração. O culto começa com seu propósito. A oração é a prioridade em seu culto, será? Um culto verdadeiro é cheio de oração. A segunda coisa em um culto é silêncio. Abacuque 2, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se, pois, diante dele vocês de toda a terra. A segunda coisa importante em um culto é desnecessário
conversar no culto. A segunda coisa é o silêncio. A segunda coisa é importante no culto, que é o silêncio. A palavra diz que há tempo de estar calado e há tempo de falar. Eclesiastes 3, versículo 7. Durante o culto, minha irmã, e durante o culto, meu irmão, é desnecessário conversar com qualquer outra pessoa que não seja aquele que está orando, que é Deus. É interessante que num cinema ou num teatro incentiva-se ali, pois, o silêncio, e as pessoas ali obedecem com respeito. Precisa ainda no culto ter um respeito maior. Na igreja precisa de um respeito ainda maior. Evite conversar durante o culto. Desligue o teu celular ou coloca no modo silencioso, modo avião. Ou qualquer outro meio de comunicação que você esteja. Avise quem está perto de você que precisa estar ligado em tudo que está acontecendo ali no culto. Você conversa no culto? Desligue a sua voz somente ao Senhor, cultuando a Ele. Dedique a sua voz somente ao Senhor Jesus, cultuando a Ele. A terceira coisa aqui em um culto é a concentração. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim: E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus é levado cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Uma coisa aqui muito importante no culto é a concentração. Para assim o melhor aproveitamento do culto é preciso que todos estejam atentos e focados para a palavra, para a mensagem. Cada um deve esquecer um pouco das coisas que estão lá fora e sentir a presença de Deus. O ambiente aqui da igreja deve ser tal que evite distrações, como aconteceu com Isaías, que chegou ao templo e viu as abas das suas vestes enchiam todo o templo. E a casa ali vai se encher de fumaça. Isaías capítulo 6, do versículo 1 e versículo 4. Assim é a presença de Deus, que deve ali preencher totalmente a nossa vida. Deve totalmente preencher a nossa atenção. É imprescindível que haja um clima de adoração. Você consegue se concentrar no culto, minha irmã, meu irmão? Dedique toda a sua atenção durante um culto. Agora, a quarta coisa que nós devemos fazer em um culto, em uma igreja. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Além da oração, do silêncio, da concentração, também é muito importante a reflexão durante o culto. Quando nós vamos ao culto, devemos aprender alguma coisa útil para a nossa vida. Muitas pessoas não conseguem lembrar o que o pregador falou, mesmo após o culto. Isso é porque deixam a sua mente ali adormecerem durante a pregação, durante a mensagem. A síndrome do pensamento acelerado, as pessoas são ativistas, mecânicas, não conseguem ficar paradas para refletir. Você medita durante a palavra, você medita durante um culto. Aproveite para refletir e ouvir a voz de Deus. Seja reverente ao culto. Ajude na reverência aos cultos. Chegue mais cedo à igreja. Procure se assentar ali no melhor lugar. Não se esqueça de cumprimentar os irmãos que estão ali na igreja. Dobre os seus joelhos e ore antes de tudo. Fale com o Senhor.
Esteja em oração, esteja em reflexão antes do culto. Não ande no templo durante a oração ou a leitura da palavra. Evite ficar conversando no culto. Desligue o teu celular ou, no mínimo, coloque no silencioso, pressionando. Se realmente precisar atender, saia do templo. Depois você fala para o pastor, para a pastora ou para o obreiro que ali está. Não leia nenhum tipo de revista ou jornal, e nem mesmo a Bíblia, se não for o pregador, a pregadora pedir para você acompanhar. Siga as orientações do pastor, da pastora ou do dirigente. Se levantando, se ajoelhando quando for pedido, levante a mão. Se esforce para cantar, mesmo que o louvor você não conheça o louvor. Evite sair antes de terminar. Peça aos familiares e amigos para não chamar você durante o culto, durante a pregação. Ajude ali as crianças a entender a serenidade do que está sendo feito no culto, ensinando a prestar devida atenção, assentada junto ali com seus pais. Seja receptivo aos visitantes, cumprimentando-os e se assentando junto, compartilhando a palavra de Deus e os louvores da harpa cristã. Deus, Jesus e o Espírito Santo, que eles nos possam nos abençoar. Tenha reverência no culto. Tenha reverência ao Senhor. Que Deus, que Jesus e o Espírito Santo possa abençoar você, toda a tua família, toda a tua casa e teu trabalho e também as obras das suas mãos.